A dor que hoje você tenta fugir pode ser exatamente a ferramenta que Deus vai usar para te moldar, para te entregar a sua vitória. No vídeo passado nós falamos como Deus quer te ensinar em meio à espera. E hoje o Senhor nos revela sobre essa sabedoria no tempo de espera. Sobre não somente a espera, mas o que esse tempo pode te trazer. Talvez você está olhando para o tempo de provação que você está vivendo, dizendo, não aguento mais, não quero mais. E na verdade Deus está falando com você. Deus está usando essa situação para transformar a sua vida. E às vezes você está em meio a tanto medo e desespero, e às vezes essas vozes que você ouve todos os dias está tirando de você a graça que Deus está te dando através dessa situação que você está vivendo. A palavra de hoje ela nos fala isso. Está na carta de São Tiago. Considerai que é de suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos, íntegros, sem fraqueza alguma. Considerai que é de suma alegria, meus irmãos, passais por diversas provações. Quando nós, parece até algo difícil de conseguir compreender, quando a gente fala que a gente tem que se alegrar em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Mas o que Deus quer falar nessa palavra, o que Santiago quer falar aos irmãos através dessa palavra, é que através das tribulações você consegue alcançar a vitória. A dor, ela pode se transformar num instrumento de cura. E como assim? Quando você olha para a situação que você está vivendo e você só vê o negativo da situação, você pode dizer, mas como que eu vou ver algo aqui? Eu estou sofrendo, estou vendo alguém sofrer, eu estou passando por dificuldade. E na verdade esse tempo está talvez te mostrando a força que você tem. Talvez esse tempo está te mostrando o quanto você precisa se deixar ser conduzida por Deus. Porque às vezes nós chegamos num ponto na vida que nós achamos que sabemos tudo, que nada nos acontece, porque nós estamos totalmente revestidas, que nada vai nos abalar, que nós temos uma fé inabalável. E na verdade, quando nós passamos por situações de dor, nós entendemos que na verdade a nossa fé ela é sustentada por Deus. Ela é sustentada. E é uma decisão diária que nós tomamos em permanecer em Deus. Em acreditar que esse Deus, ele é o que nos sustenta. E na hora da dor, só nos sobra o Senhor. Porque às vezes, na hora da dificuldade, todos vão embora. E porque eles vão embora? Muitas vezes até o Senhor permite que se afastem todos, para que você entenda e que eu entenda que Deus é o único que pode resolver a situação. Às vezes, na hora da situação difícil, nós começamos a falar com todo mundo, nós começamos a colocar diante das pessoas, e o Senhor vem dizer ao nosso coração, é a mim que você tem que recorrer. Na hora da dor, como a palavra nos fala, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Quando nós entendemos que a fé provada produz a paciência, nós entendemos que o tempo ele é necessário. E nós conseguimos viver esse processo. E o que Deus está querendo nos dizer através desse processo? E como que a dor que você vive hoje pode se transformar nesse instrumento de cura? Quando você para de olhar para a situação em si e olha para o Deus que é maior que a situação. Quando você para de olhar apenas para o que está acontecendo agora. Quando você olha para a situação em si e diz, não, é difícil, mas eu tenho um Deus que é maior. E Ele pode transformar essa situação. Você tira o seu olhar de dor da situação e coloca em Deus. Quando você faz isso, você dá um salto na sua fé. Porque na hora da dor, nós somos tentados a reclamar, a murmurar, a julgar a Deus, a julgar as situações, a julgar as pessoas, a nos autocondenar. E quando você coloca o seu olhar em Deus, você dá um salto na sua fé. Porque você diz, não, tô passando pela situação, tá muito difícil, mas eu sei que Deus é maior. Aí a sua frequência ela aumenta, a sua fé ela se fortalece e Deus ele consegue agir porque ele age através do seu acreditar, através da sua confiança. Muitas vezes Deus ele espera apenas que você cresça com essa situação. E como crescer? Olha para dentro de você, mais uma vez. Olha para dentro de você. O que você tem guardado aí dentro? Talvez essa dor que você está passando é para você entender que você precisa liberar aquilo que está guardado. Não dá para carregar um peso nas costas, um peso extra. É preciso entregar, confiar e deixar
que Deus haja, mas também é preciso a gente se olhar, fazer a nossa parte. A cura, ela acontece quando nós abrimos para o Senhor para que Ele possa curar. Talvez a dor que você está vivendo hoje, o tempo difícil, é para você entender. É preciso você abrir para o Senhor entrar. Às vezes nós vamos vivendo um tempo com Deus, talvez você tenha um tempo já de caminhada, talvez você tenha um ministério na igreja, e aí você diz, não, mas eu já conheço o Senhor, não, mas eu já entreguei tudo para o Senhor. E na verdade o seu coração tem uma caixa preta lá dentro que você não abre nem para Deus. E aí o seu ministério fica pesado, o seu servir fica pesado, você não consegue deslanchar na sua vida, é tribulação em cima de tribulação. Por quê? Porque você não permitiu Deus curar você. Então olha para essa situação que você está vivendo hoje, eu não sei qual é, mas o Senhor, Ele conhece. Olha para essa situação e diz, Senhor, eu abro para que o Senhor possa me moldar através dela. Tenha coragem de olhar para o Senhor e dizer, toma liberdade, Senhor. Adentra, faz acontecer, eu não posso mais. É o Senhor quem faz. E eu creio, eu tenho certeza que Deus, Ele fará o melhor na sua vida. Eu sei que quando você entregar para o Senhor a tribulação, Ele vai tocar na sua alma. E Ele vai transformar a sua vida naquilo que é necessário. Mas é preciso você ter a coragem de entregar para Ele e deixar que Ele faça através de você. Não mais fique presa a situações e deixa Ele tomar conta de você. Deixa Ele fazer na sua vida, deixe Ele usar as ferramentas que Ele quiser para te moldar. E você vai ver como que a sua vida vai ser totalmente diferente. Totalmente transformada a partir da sua decisão de olhar para a dor com um olhar diferente e deixar Deus fazer através de você. Que Deus te abençoe nesse dia. E você tenha um dia cheio da presença de Deus. E não se esqueça, Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele faz na sua vida, mas é preciso você viver esse tempo. Então, se esse vídeo está fazendo sentido para você, se inscreva aqui no canal e deixa aqui no comentário, deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus vai fazer na minha vida. Eu creio que Deus é capaz de mudar a dor em alegria. Que Deus te abençoe.